meu filho. Quantas vezes neste ano de 2011 você tem estendido as mãos para o seu esposo e tem profetizado palavra de vitória, dizendo: você vai ser um vencedor, ainda que você está vendo que ele está um caco, ainda que você está vendo aos seus olhos carnais, está dizendo: é impossível que aconteça algo aí, mas você tem que liberar a palavra de sabedoria. Mas às vezes, se algo acontece, eu libero uma palavra. Se algo acontece, eu não libero palavras sábias e eu coloco tudo a perder. Outra coisa, tanto homens como mulheres, né? Homens são sacerdotes, mulheres adjuntoras do seu lar. Nós temos, muitas das vezes as nossas palavras não vão mudar, mas a minha vida como servo e como serva vai incomodar o que está no meu lar, vai incomodar que o próprio Espírito Santo vai dizer para ele e para ela: olha, ela está mudando de vida, ele está mudando de vida. Igreja, muitas das vezes a decadência espiritual é: o povo adentra a casa do Senhor, sente a presença de Deus, mas saiu da porta para fora, a palavra que ouviu ficou aqui. Não, você não pratica ela na sua casa e no seu lar. É por isso que há muitos filhos hoje que são desobedientes, porque os próprios pais muitas das vezes não têm testemunho, muitas das vezes não sabem, não tem diálogo com o seu próprio filho. Por isso que Deus nos colocou nessa campanha para despertarmos, porque Deus tem coisas para realizar. Deus não quer, queridos, que a gente fica somente desfrutando de migalha. Deus quer que nós venhamos desfrutar do poder sobrenatural dele nas nossas vidas. Há muitas pessoas questionando a Deus, há muitas pessoas duvidando do poder de Deus, estão duvidando do poder de Deus porque não pratica a palavra de Deus. Muitos vêm à casa de Deus, mas vêm por mim. Vêm à casa de Deus, mas não faz sentido nenhum na sua vida. E ainda você sai dizendo: por que a minha casa não muda? Você já mudou de vida para a sua casa mudar? Às vezes queremos que alguém mude, mas nós não mudamos. É difícil, igreja, das coisas acontecerem. É que nem nós ouvimos aqui através da pastora que pregou: não adianta entrarmos em campanha e não agirmos. Uma coisa que chama atenção na vida de Neemias, que quando ele ouviu a notícia, o problema não era dele, não era nem parente dele, porque os pais dele já tinham morrido, mas eram irmãos. Ele sabia que aquele povo era o povo dele. Ele começou a chorar, se entristecer. Neemias, o significado de Neemias é consolador, confortador. Quando o bem, para Neemias se sentir bem, ele tinha que saber que o seu povo também estava bem. Foi aonde Neemias se colocou na torre de vigília, orando ao Senhor por vários meses, para poder ter a oportunidade de poder fazer alguma coisa para que o nome do Senhor fosse glorificado. Neemias orou a Deus, reconheceu os pecados do povo, reconheceu os pecados dele e pediu a Deus uma intervenção divina. Quantas vezes, igreja, a gente tem clamado a Deus por uma intervenção divina na nossa casa? O negócio que oramos, mas não agimos. Oramos e não sabemos esperar. Oramos e estamos tão dispersos que não prestamos atenção do momento da oportunidade. Diz que por vários meses Neemias clamou ao Senhor. E o que acontece? Como Neemias estava sempre, todos os dias, à presença do rei, mas mesmo estando à presença do rei, ele não tinha liberdade, igreja, de chegar e conversar com o rei como se fosse qualquer outra pessoa. Ele precisava de uma oportunidade. Ele não poderia segurar a bandeja com a taça de vinho e dizer assim: "Ô rei, posso falar um negócio para o senhor?" Ele não podia. Tinha que haver uma oportunidade para ele poder então fazer notória a sua situação, a sua causa. Quantas vezes, igreja, você tem clamado na tua casa, pela tua casa, e você sentiu o momento da oportunidade para você fazer algo, para que Deus continuasse a trabalhar, e você muitas das vezes
Quantas das vezes estamos em grande dificuldade e nem sequer nos entristecemos porque estamos conformados? Quantos estão conformados da forma que está vivendo? Ah, eu não já vou falar mais nada porque não tem jeito mesmo, então se dane para lá. Quantas vezes tem situações que não tem mudado porque a pessoa se conformou? Tem pessoas que preferem viver mal no seu lar do que ter que conversar, do que ter que falar, do que ter que dialogar. Deixa pra lá, eu consigo viver assim. Não é isso que Deus tem pra mim e pra você. Esse não é o Deus que eu e você servimos. O Deus que eu e você servimos é um Deus de abundância, é um Deus de verdade, aonde que Deus vai me levar a viver algo que não me faz feliz, que vai me trazer amargura no meu interior. Este não é o Deus que eu e você servimos. Foi aonde que Neemias chegou diante do rei e falou para o rei toda a situação. E ali, igreja, a nossa casa não é pouca coisa, a nossa causa não é pequena. Na minha casa, os meus filhos precisam ser elibados na palavra de Deus. O meu esposo, a minha casa precisa ser guardada. Neemias chega diante do rei. Ele não pediu ao rei somente permissão para ir reedificar os muros. Neemias pediu material, Neemias pediu carta, e o rei concedeu todas essas coisas a Neemias para poder ir reedificar os muros. Igreja do Senhor Jesus, se nós tivéssemos a consciência do poder que as nossas atitudes têm para transformar situações na nossa vida e na nossa casa, nós poderíamos dizer todos os dias: somos vitoriosos, vivemos o melhor, somos vitoriosos, vivemos o melhor, porque colocamos em prática aquilo que Deus colocou diante de nós. Queridos, fechando as brechas e as legalidades é não nos conformarmos com aquilo que está cotidianamente na nossa vida, é não nos conformarmos com aquilo que está na nossa casa, é não nos conformarmos com problemas e situações que nós temos vivido. Quando Neemias chega a Jerusalém, rapidinho a ira do adversário se levantou. Quando Neemias chega em silêncio, depois de 3 dias, o capítulo 2 diz a respeito disso também. Depois de 3 dias, Neemias sai quietinho, vai rodear os muros, observar aonde está fendido, aonde precisa ser reparado as brechas, aonde precisa ser trabalhado, né? Aonde precisa tirar ali os escombros. E outra coisa, Neemias chegou ali na cidade sem falar nada para ninguém. Foi lá observar os muros. Quantos de nós temos observado os muros da nossa vida? Quantos de nós temos procurado ali onde está a legalidade, está a brecha que precisa ser fechada, que precisa ser restaurada, para que haja proteção? A palavra do Senhor diz que se nós não edificarmos a casa, como é que é? Como é que é aquele versículo? Salmo 121, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. Se Deus não está na tua casa, querido, né? Hoje você chega, ai Senhor, eu te louvo. Se Deus não está na tua casa, sabe de uma coisa? Tu está trabalhando à toa, porque você não vai ter vitória. Você está lutando, está nadando contra as ondas do mar. Se Deus não é prioridade, quando eu falo Deus, é eu estar consagrando a minha casa ao Senhor, é eu querer ver o melhor na vida do meu esposo, da esposa, é eu querer ver o melhor na vida dos nossos filhos. Se Deus não é prioridade, não há como ter
preciso levar